Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, você também que já está com a gente, caminhando, fazendo essa experiência cotidiana com a Palavra de Deus. Mais uma vez, eu não posso deixar de dizer a importância de você ler os textos sagrados, de você ter a sua Bíblia, né? Ler os textos do dia, né? Antes da gente partilhar também, ou se também te instigar, depois de você voltar nos textos sagrados para ler, para poder compreender melhor. Porque aqui eu vou falar só daquilo que eu experimentei e partilhar com vocês da experiência que eu fiz com essa palavra do dia de hoje. Mas a gente não vai ler os textos. Então é importante que você leia, que você veja, que você faça também a sua experiência e a gente vai dar pistas e te ajudar a aprofundar um pouquinho melhor sobre a liturgia de hoje, coisas práticas que a gente pode fazer na nossa vida, que podem nos ajudar a entender a palavra de Deus. Então vamos lá. Na primeira leitura de hoje, a gente ainda está, nesse tempo pascal, a prioridade é os Atos dos Apóstolos, porque vai falar sobre esse início da igreja, né? Os Atos dos Apóstolos marcam esses primeiros passos da igreja, esses primeiros passos que os apóstolos fizeram pós-Pentecostes, né? Apesar da gente ainda não ter celebrado Pentecostes, vamos celebrar daqui a 2 semanas, mas os apóstolos já estão vivendo o impacto de Pentecostes na vida deles, né? Então a gente vai vendo esse desenrolar da igreja nesse tempo, nessa experiência de Pentecostes. Então, nós vamos ver que a importância da retórica, não só da retórica, mas a importância da palavra de Paulo, né? A importância, aquilo que eu falei lá atrás, de Deus ter escolhido Paulo como esse homem tão inteligente, com toda a força e da carga intelectual que esse homem trazia, né? Como um homem também muito firme, forte, determinado em fazer a vontade de Deus e buscar a disseminação dessa palavra, né? Em viver a radicalidade, tudo isso já existia na figura de Paulo. E Deus o chamou dessa maneira para aproveitar também. Tirou ele de perseguidor para perseguido, para usar de toda essa força, dessa inteligência, da força, do ímpeto, do desejo de fazer a vontade de Deus, de que as coisas sejam feitas de maneira correta. Então tudo isso a gente vai começar a ver. A gente vai ver um Paulo oportunista. A gente via isso anteontem com Lídia, né? Era anteontem. A gente viu isso segunda-feira com Lídia. E vamos ver hoje também, né, nessa situação com os areopagitas, né, quando ele está ali no Areópago. Porque Paulo vai chegar no Areópago e vai aproveitar uma oportunidade. E aí eu gosto sempre de lembrar que a gente sempre tem que pedir a Deus para tudo na nossa vida, sobretudo quando a gente tem que resolver alguma coisa importante ou falar com alguém, temos que rezar pedindo a Deus que nos dê a santa oportunidade. O que é isso? É que pedir ao Espírito Santo para que prepare a pessoa e nos dê a hora certa para falar. Por exemplo, esses dias eu estava, aqui na paróquia, né? Eu estou como vigário, então eu estava pedindo a Deus uma oportunidade para conversar com o padre. Algumas coisas que eu tinha visto e percebido. E aí no domingo ele introduziu o assunto que eu queria falar. Então eu entendi que era uma ação do Espírito Santo como uma santa oportunidade e conversamos muito tranquilamente sobre algumas coisas, alguns pontos, algumas coisas importantes, algumas coisas também que a gente traz de bagagem, né? Outro país, outra coisa, né? Então a gente pode trazer coisas de bagagem para acrescentar. Mas é importante pedir a santa oportunidade para que as coisas não sejam faladas de qualquer maneira, nem de qualquer jeito, né? Então precisa ter um tempo próprio, um tempo propício para que as coisas de Deus aconteçam e sejam faladas. Porque se existe um tempo de Deus, existe um tempo também para falar a coisa de maneira correta. Existe um tempo para que a coisa possa ser feita e dar mais frutos, né? Porque se você vai semear numa terra que não está preparada, olha a parábola do semeador. Quando você semeia numa terra que não está preparada, não dá muito fruto. Então é bom que a gente peça ao Espírito Santo para que prepare o terreno do coração do outro, para que as coisas possam acontecer. E aproveitar também o contexto da história, né? Aproveitar o que está acontecendo ao redor, né? Porque, por exemplo, nós aproveitamos tantas oportunidades para fazer o mal, né? Às vezes aparece uma oportunidade para pegar algo de alguém, aparece uma oportunidade para fazer uma besteira, para trair, para adulterar, para olhar para onde não devíamos. E a gente não sempre aproveita essas oportunidades? Na maioria das vezes? Então, também devemos aproveitar então as oportunidades boas que Deus nos dá. Eu lembrei daquele ditado que diz assim, que a ocasião faz o ladrão. Eu acho que a ocasião deve fazer o cristão, ao invés de fazer o ladrão.
Então é porque a ocasião também deve ser aproveitada para fazer coisas boas. Nós temos que estar atentos para quando Deus nos der uma ocasião de anunciar, de falar, de ser sinal e sermos verdadeiramente aquilo que Deus nos pede naquele momento. Então a ocasião também tem que fazer o cristão. Não só a ocasião faz o ladrão, mas a ocasião deve fazer o cristão. A ocasião deve proporcionar nós darmos testemunho de uma vida cristã. E aí, Paulo se aproveitou do maior medo dos gregos, porque vai dizer que lá no Areópago tinha um altar para cada deus e tinha um altar ao Deus desconhecido. Porque os gregos tinham tanto medo de desagradar a Deus, que eles, aos deuses no caso, os gregos tinham tanto medo de desagradar aos deuses, que eles então fizeram um altar a um Deus desconhecido, porque eles diziam, se tiver algum Deus que a gente não representou aqui, a gente está honrando ele ali naquele altar. Então eles tinham tanto medo dos deuses, que não queriam deixar nenhum deles de fora. E é justamente onde Paulo entra. Vocês têm um altar para um Deus desconhecido, e eu vou vos apresentar esse Deus que vocês não conhecem, para que possam conhecê-lo. E aí Paulo vai iniciar a catequese com aqueles gregos. Mas é interessante que a catequese que Paulo vai dar é uma catequese onde ele vai utilizar daquilo que ele já sabia que era de conhecimento dos gregos. Então o que ele vai dizer? Ele é um Deus criador. Sim, porque eles tinham mitos da criação de todas as coisas. Tinham mitos de que todas as coisas haviam sido criadas, né? Existiam esses mitos, né? No meio deles, os mitos da criação. E aí, ok, mas ele vai dizer que ele não era um Deus que foi feito por mãos humanas, não era de ouro, de prata nem de bronze, não havia sido esculpido por mãos humanas, mas ele existia desde todo sempre. Então ele aproveita o contexto da cultura grega, mas aprofunda que Deus existe desde todo sempre e ele criou todas as coisas por si. E não foi criado e esculpido por mãos humanas. As mãos dos homens, o Deus que ele queria apresentar, não era o Deus que havia sido feito por mãos humanas. Então ele começa por aí. Vai dizer também que ele era um Deus próximo, porque na cultura grega, Deus era sempre aquele que estava distante. Ele só se aproximava dos homens quando tinha algum interesse. E aí ele vai mostrar para aqueles gregos que o Deus que ele está anunciando é um Deus próximo e que não tem interesse no homem. Não se aproxima por interesse, mas se aproxima para salvar. Concedeu ao homem a sua salvação para aqueles que nele acreditassem. E aí vai tocar num ponto delicado, que a gente tem que pensar que às vezes nós precisamos falar daquilo que é delicado, porque às vezes nós pensamos assim, eu não vou falar disso porque isso é difícil, isso é um assunto delicado, isso é um ponto frágil, então eu não vou falar, vou me omitir. Paulo sabia que ele tinha que entrar num ponto delicado e ele falou da ressurreição dos mortos. E aí quando ele fala da ressurreição dos mortos, alguns vão dizer, depois nós vamos te escutar sobre isso. Passa amanhã, senta lá, Cláudia, a gente não quer escutar você falando isso. A gente não quer saber disso, isso não nos interessa. Mas vai dizer ainda que alguns se converteram, alguns escutaram e aderiram, e outros não. Então aqui é importante, porque a gente não tem que deixar de falar aquilo que é importante, mesmo que sejam assuntos delicados. Por exemplo, às vezes, eu não vou falar na minha casa, não vou tocar no assunto de aborto, não vou tocar no assunto de eutanásia, não vou tocar no assunto de fofoca, porque vai todo mundo ficar estressado em casa. Queridos, nós temos que tocar nesses assuntos que são importantes, nós temos que tocar nesses assuntos que são delicados e às vezes para muitas pessoas controversos, porque talvez essa seja a única oportunidade que uma pessoa vai escutar aquilo e vai se converter. Então, por exemplo, pode ser que muitos não queiram ouvir, mas se um escutar e se converter, a missão foi realizada. Se um escutar e se converter, a missão foi feita. Então a gente não pode deixar de falar de uma coisa, porque é um assunto sensível, é uma situação difícil, é um assunto delicado. A verdade precisa ser proclamada. Aquilo que é certo e as verdades de Deus não podem ser omitidas. Então, independente de ser um assunto difícil ou não, nós precisamos anunciar e falar. Até porque, se uma pessoa escutar e se converter, a nossa missão foi cumprida e realizada com sucesso. Pode dar check, que foi realizado com sucesso. E aí o Evangelho. No Evangelho nós vamos ver que Jesus está falando já desde semana passada. O Evangelho não está começando com naquele tempo, mas vai dizer sempre, na hora de passar deste mundo ao Pai. Porque está nos preparando para a solenidade de domingo, que é a solenidade da Ascensão do Senhor. Então, nós vamos ver que Nosso Senhor, ele foi fazendo tudo da maneira correta e no seu tempo. Quando ele estava perto de subir aos céus, ele começou a falar, eu vou subir, né? Tá terminando meu tempo, eu vou, mas eu vou voltar. Então ele vai ensinando, explicando. Por mais que ele diga em todos os momentos que os discípulos não vão compreender tudo,
porque vai vir o Paráclito para fazê-los entender, vai vir o Paráclito para esclarecer. E é justamente isso que está falando hoje, sobre a catequese do Espírito Santo no dia de hoje, vai falar que o Espírito Santo é aquele que ajuda a compreender. Ajuda a compreender o quê? Aquilo que você escutou e o que aconteceu, mas com o olhar de Deus. Porque, por exemplo, a pessoa morreu. Poxa, eu posso olhar isso com um olhar humano, que acabou tudo, não tem mais jeito, mas eu posso olhar com até um olhar humano de, parou de sofrer, agora não está mais sofrendo, sim. Mas existe um olhar de Deus, o olhar da esperança na vida eterna, o olhar da eternidade, o olhar do descanso em Deus, o olhar de que em Deus não há mais sofrimento. Porque quando a pessoa morre, a gente pode dizer, ela parou de sofrer. Sim, ela parou de sofrer porque não tem mais vida humana, né? Não tem mais carne para sofrer. Mas também ela deixa de sofrer porque em Deus não há sofrimento. Então é isso que o Espírito Santo vai nos dar a conhecer, nos dar a entender as coisas na ótica de Deus e não só na ótica humana. Então, para a gente ir além só da ótica humana, mas aprendermos as coisas a partir da ótica de Deus, aprendermos a entender as coisas a partir de como Deus pensa, como Deus vê, como Deus deseja, como Deus sonha. Porque às vezes Deus nos dá provas que são muito difíceis e situações que nós somos colocados que são muito difíceis de suportar e de carregar. Mas quando nós olhamos só com olhares humanos, nós nos sentimos abandonados e castigados. Mas quando nós olhamos com a ótica de Deus, onde Deus sustenta, onde Deus está conosco, onde Deus, ao passar pelo sofrimento, nós estamos nos unindo a Deus, isso dá outro sentido à nossa vida. Então é isso que o Espírito Santo veio esclarecer, que tem coisas que nós podemos simplesmente olhar somente a olhos humanos e até vamos entender, vamos ficar conformados. Não vamos entender, mas vamos nos conformar. Mas quando nós entendemos com a ótica de Deus e vemos que a obra de Deus não deixa de acontecer e que aquilo que está acontecendo, minha dor, meu sofrimento, minha perda, são também parte de um projeto de Deus, aí aquilo se acalma no meu coração e eu entendo e me volto para fazer a vontade dele. Então precisamos entender que, vamos verificar agora, que é o que o Espírito Santo faz em nós, nos ajudar a compreender e a entender as coisas com um olhar mais de Deus e não só humano. E por fim vai dizer também no Evangelho que ele glorificará, né? Quando o Espírito Santo vier, ele vai glorificar o Filho, porque é só pelo Espírito que nós somos capazes de declarar Jesus como nosso Senhor. Porque é o Espírito que nos enche e que nos mostra e nos revela quem verdadeiramente é Deus. Entendendo quem verdadeiramente é Deus, não há como não dizer que Ele é meu Senhor. Não há como não querer ser o seu servo, não há como não querer estar junto dele. Então abramos o nosso coração ao Espírito Santo de Deus para que Ele nos faça ser todos de Deus, que esse é o melhor para nós. Ser todo de Deus é a melhor coisa da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.